Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do Estúdio Câmara. Hoje, quarta-feira, dia 4 de fevereiro. O assunto do programa de hoje fala da nossa identidade e da nossa saúde. Vamos falar do nosso cabelo. Muito mais do que estética, os fios são reflexo da nossa história, da nossa ancestralidade e do nosso equilíbrio emocional. Hoje nós vamos falar sobre dois movimentos de coragem. A transição capilar, para quem busca libertar aí os fios naturais das químicas, né? E o transplante capilar, para quem busca recuperar a autoestima perdida com a calvície. Como lidar com o luto da imagem antiga? Como ter paciência com o espelho durante o processo? Vamos entender que cuidar dos cabelos é, acima de tudo, cuidar da nossa cabeça, da nossa mente. Participe com a gente, conte qual a sua relação aí com o espelho e com o cabelo hoje. Você se vê, né, nessa figura que reflete no espelho? E aí, como é que tá seu cabelo? Conta pra gente. Manda sua mensagem através do nosso WhatsApp. Nossa produção já está a postos para receber você. 1997-829-3776. Nossas convidadas também já aqui no estúdio. Daqui a pouquinho vamos apresentá-las. Mas agora nós vamos atualizar algumas informações. A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, publicou o chamamento público para credenciamento de empresas interessadas em participar da segunda edição do Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026. O evento será realizado no dia 12 deste mês, de fevereiro, das 9 da manhã às 4 da tarde na Faculdade Anhanguera, Unidade Ouro Verde, no Jardim Morumbi. O feirão tem como objetivo oferecer vagas de emprego à população e aproximar trabalhadores e empregadores. Podem participar empresas com vagas cadastradas no Sistema Nacional de Empregos que desejam realizar recrutamento e seleção presencial. O cadastramento das empresas deve ser feito até 9 de fevereiro por meio do e-mail secretaria.trabalho-e-renda@campinas.sp.gov.br. A Secretaria de Trabalho e Renda, com o apoio do CEPAT, vai disponibilizar aí estrutura para até 2 recrutadores por empresa. Mais informações sobre o chamamento estão disponíveis no Diário Oficial da Prefeitura. Mais informação chegando para você. Agora, o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas, o DPBEA, iniciou ontem o primeiro mutirão de castração e microchipagem de cães e gatos. Os procedimentos são gratuitos e realizados no Castramóvel, que está instalado na Praça da Juventude, no DIC 5, Distrito do Ouro Verde, e seguem até o dia 12 de fevereiro. As 5.000 vagas desta edição já estão preenchidas. A previsão é de que, ao longo de 2026, Campinas realize 15.000 castrações e microchipagens, número 50% maior do que o registrado no ano passado. O cadastro dos animais foi feito pelo Simpatinhas, o sistema de Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Novas inscrições estarão disponíveis na segunda quinzena de fevereiro, então fique atento. Outras 5.000 castrações estão previstas para março e mais 5.000 procedimentos serão realizados ao longo do ano com recursos de emendas impositivas de vereadores. Previsão do tempo chegando para você agora. Vamos lá, como é que fica o tempo hoje em metade da semana, né? Sol com algumas nuvens, aquele tempo que é o clima típico de verão, chove rápido durante o dia e à noite, mínima 21, máxima 26 graus. Muito bem, vamos falar dos nossos cabelos. O cabelo vai muito além da estética, né? Ele expressa identidade, emoções e fases da vida, ao mesmo tempo que pode também revelar sinais importantes sobre a saúde do corpo. Tem uma pesquisa, gente, da Unilever, que mostra que 83% dos brasileiros diz que o cabelo é o maior símbolo de orgulho e expressão. No entanto, a calvície atinge aí 42 milhões de pessoas no Brasil e a transição capilar pode levar até 3 anos para ser concluída. São processos que mexem com o íntimo, então a gente precisa entender esse impacto profundo, né, que tem atrás de toda essa questão dos nossos cabelos. É por isso que a gente recebe aqui hoje a Luciane Rodrigues, terapeuta capilar integrativa, que atua no alívio da dor física e também mental. Seja muito bem-vinda, Luciane, bom dia. Obrigada, bom dia.
E com a gente também, para completar aqui a nossa dupla, a Jaelma Paixão, ela é tricologista integrativa, psicanalista clínica, ela já realizou mais de 19 mil atendimentos focados na saúde sistêmica. Muito bom dia, Jaelma. Seja bem-vinda. Bom dia, prazer é meu. Prazer é todo nosso e a gente precisa entender essa questão, né, dos nossos cabelos, da transição capilar, da calvície que pouco se fala, mas é algo que afeta muito a nossa saúde mental. Então, Luciane, para a gente abrir a nossa conversa, o que é uma terapia capilar integrativa e como que ela diferencia o fio do cabelo e o ser humano? O que está por trás disso? E o cabelo, ele realmente dá sinais claros de quando o nosso emocional está sobrecarregado? Sim, com certeza, ele dá sinais sim, porque a terapia integrativa, eu trabalho além das doenças do couro cabeludo, da patologia, também o emocional. Muitas vezes a pessoa está tão triste, sofrendo com ansiedade, que começa a ter essa queda capilar. Então a gente tem que tratar também o emocional, não só aquela queda capilar momentânea ali. Excelente. O cabelo, gente, é um termômetro da nossa saúde interna e também do nosso equilíbrio emocional. Se a mente padece, o fio adoece. Agora, a Jaelma, ela une a tricologia e a psicanálise, né? E a gente precisa primeiro entender o que é a tricologia e depois eu gostaria que você falasse pra gente sobre essa questão da imposição de um padrão estético que acaba causando sofrimento, tem casos de depressão, de isolamento social e qual que é a relação, né, do nosso cabelo com a nossa mente. Rubia, primeiro, obrigada pela oportunidade, eu acho que é um tema muito relevante para todos, inclusive para as mulheres que sofrem hoje com questões capilares. Como você mesmo falou, né? O corpo padece, a mente padece. A tricologia ela vem para dar algumas respostas, né? A tricologia ela trabalha com toda a parte de couro, cabeludo e fio. E a saúde mental, a psicanálise vem para sustentar toda essa dor e essa transição e esse momento tão desafiador, tanto para a mulher como para o homem, que é a perda capilar, né? Você sabe que, às vezes, a gente fala assim, meu cabelo tá caindo, né? Aí você toma um banho, você passa a mão no cabelo, você olha lá no ralo do banheiro, no chuveiro, lá tem um monte de cabelo. E aí, hoje um tanto, amanhã mais e depois mais. E quando você vê, você tá aí com uma queda de cabelo muito acentuada. Tem gente que tem alopécia, né? E essas questões, para muitas pessoas, pode parecer algo assim, tipo, só tá perdendo um pouquinho de cabelo, o que tem? Tá tudo certo. Mas não, gente, isso afeta muito a nossa saúde mental. O cabelo é a nossa moldura social, né? Quando ele não nos representa, a gente se sente desfocado do próprio mundo. Eu gostaria de perguntar para você, Luciane, né? Luciane. Falando em transição capilar, né? Esse processo que hoje em dia está acontecendo muito, é um processo que demora um tempo e mexe muito com a questão psicológica, porque a gente acaba perdendo a nossa identidade. Porque assim, se você tem o cabelo cacheado, daí há um tempo atrás você quis alisar seu cabelo, beleza. E agora você quer fazer essa volta, você quer voltar para a sua identidade real. Essa distorção de identidade mexe muito com a gente. Eu gostaria que você falasse da experiência que você tem referente a essa questão de transição capilar. Sim, mexe demais. Principalmente as pessoas, elas passam muitos anos com o cabelo alisado, transformado, e quando ela entra nesse processo aí para cortar esse cabelo, para voltar aos cachos, elas não sabem como cuidar. Que shampoo usar, condicionador, como lavar corretamente esse cabelo. Normalmente, quem acaba alisando o cabelo fica mais dias com esse cabelo sem lavar. E um cabelo cacheado, ele precisa de um cuidado especial. Ele tem que ser lavado dia sim, dia não pode prender molhado, demora para secar. A pessoa não se identifica ali naquele dia com aquele cabelo para arrumar, que é difícil de arrumar, né? Porque tem uma parte lisa, o outro que tá crescendo. E aí, como que eu arrumo? Eu escovo, eu enrolo no dedo, igual eu atendo bastante cliente, que elas começam a enrolar, ou até mesmo elas escovam esse cabelo para ter um tamanho maior ali para passar por esse processo. Mas não é fácil, o emocional fica muito abalado, elas deixam de sair de casa,
por conta disso, porque dá trabalho para arrumar. Então a pessoa tem que ter assim muita paciência e persistência para passar por esse processo. E a colaboração de todo mundo, né? Então você vê que a pessoa tá passando ali por aquele processo de transição, aquele cabelo crescendo, que aí fica alto no couro cabeludo e aquelas pontinhas finas pelo processo de alisamento, não critica. Deixa passar, porque a pessoa já tá triste, já não se sente bonita. Ela se sente feia nesse processo. Isso são as minhas clientes mesmo que falam isso. Nossa, eu não quero sair de casa. Porque quando tem que sair de casa, é uma luta. Tudo que eu faço com o meu cabelo, ele não fica bom. E elas também, para aceitar cortar esse cabelo curto, é muito difícil. Exato. É muito difícil, porque a solução seria o quê? Cortar, né, Joelma, o cabelo curto. Pra crescer, mas a pessoa não se identifica. Ela gosta de um cabelo comprido, ela se sente mais feminina com aquele cabelo comprido, ela gosta de jogar o cabelo. Então, é um processo difícil, mas tem que ter persistência. Nossa, quando a Luciane fala dessa questão de transição capilar, Jaelma, isolamento social, isso me chamou muita atenção. Sim. Chega a esse ponto mesmo, né? Sim, porque a mulher, ela começa a buscar a identidade passada, né? Ela não se identifica com o que ela está construindo. Então, ela fica muito apegada à característica que ela teve. Então, como ela falou, há um momento de vulnerabilidade muito grande, o cabelo está totalmente ligado também a controle, e essa mulher, ela perde totalmente o controle daquilo que ela foi e não tem controle daquilo que ela vai se tornar lá na frente. Então, há muitos medos, né? Muito medo, muito momento de vulnerabilidade, o que faz a paciente, a cliente, não querer sair, evitar os convívios sociais, estar com pessoas que no passado era tranquilo, né? Então, nas suas relações amorosas, isso vai impactar, suas relações com os filhos, né? Na pandemia, tivemos muitos casos, assim, bem chocantes, mulheres que, ao perder ali um pouco dos seus filhos, porque tiveram Covid, essas mulheres também começaram a arrancar cabelo, né? Que é uma patologia da tricologia, né? Da saúde capilar. Sim. Que é a tricotilofagia, que é o ato de arrancar, e elas foram um pouco mais, elas começaram a comer cabelo, sobrancelha e cílios. Então, saúde capilar também é saúde mental, e como a minha amiga falou, vamos fazer um apelo aí para que todos tenham um momento de muito acolhimento e empatia, né? Exatamente, é verdade, né? Só quem está passando pelo processo, né, que entende, que sente. Sim. E eu acredito que isso é muito importante, a gente fazer uma rede de apoio, né? De pessoas que passam por esse processo, porque julgamento é fácil e simples para quem julga, mas aquela pessoa que está no papel que está sendo julgada, gente, ela já está passando por uma situação bem delicada. Sim. E uma situação, diga-se de passagem, aí, que vai perdurar por algum tempo, porque essa questão da transição capilar não é do dia para a noite, não, né, Luciane? Não, demora bastante. Gente, é igual você tinha comentado no início. Até 3 anos, mas tem cabelos que eu conheço de cliente que faz 5 anos que tá nesse processo. E aí ela ainda fala assim, nossa, mas parece que o meu cabelo não cresce de jeito nenhum. Cresce, principalmente cacheado, ele cresce sim, só que ele enrola. E quanto mais curto, mais ele vai enrolar. Então você não consegue ver esse comprimento ao longo do tempo ali, dos anos, né? E aí que a gente entra também com exames médicos para ver também como tá as vitaminas, minerais, que é sempre bom a gente suplementar para dar mais força também para esse cabelo e vir um cabelo mais forte, nutrido, e não aquele cabelo intoxicado, daquele couro cabeludo intoxicado. Então a nutrição aí é muito importante. Muito bem, olha, é um processo de cultivo, literalmente cultivo, né? Sim, requer paciência e os nutrientes certos aí para que o bulbo capilar ele recupere a sua vitalidade, né? Tem aqui o Google, ele mostrou um aumento de mais de 300% na busca por cabelo afro nos últimos anos, né? Politicamente e emocionalmente, porque o olhar do outro ainda tem tanto peso na aceitação do crespo. E como que a gente faz para se blindar, né, dessas críticas aí durante a fase em que o cabelo está sem definição? Eu penso que a aceitação interna precisa ser maior do que o barulho externo para a gente aceitar essa transição e para que ela chegue ao fim. Mas, Jaelma, você que trabalha com a questão também, né, da saúde mental, como que a gente faz para se blindar? Porque
falar é um pouco fácil, mas é difícil a gente se aceitar. Eu falo isso, gente, porque meu cabelo é enroladinho igual o da Luciane. Sabe? E aí, há 24 anos atrás, eu comecei a alisar ele. Eu já tentei passar pela transição capilar umas 4 vezes. Eu consigo aguentar uns 3 meses, mas depois eu acabo me rendendo. E às vezes vem uma culpa em mim também. Poxa vida, se eu tivesse deixado. Então, é um processo muito delicado. A aceitação, o julgamento das pessoas. As pessoas falam as coisas que vêm na cabeça e às vezes nem sabe como é que você está se sentindo e vem uma palavra e que te afunda de novo, né? E a culpa também por você não ter conseguido concluir aquele processo e a gente não consegue mensurar que esse processo ele é longo. Então, o que acontece na nossa saúde mental e como é que a gente se blinda para que a gente possa aguentar esse processo? Olha, eu acredito que o primeiro passo, o primeiro pilar é falar sobre identidade, é sobre quem você é, não é sobre a aceitação do outro naquilo que ele enxerga em você, se você fica melhor de cabelo cacheado, se você fica melhor de cabelo alisado, transformado. Eu também sou cacheada, estou de escova, uso, é assim que eu gosto de me ver. Sim. E eu acho que isso deve ser respeitado num país onde há tantas misturas. O brasileiro, para você ter ideia, tem 5 tipos de fios na cabeça. Uau. Então, como é que eu posso definir que de todos aqueles eu só vou ter um? Eu vou ter o que eu quiser. Então, eu acho muito importante que a mulher defina o que ela quer. Quer cacheado, quer anelado, quer liso, quer transformado. Faça o que você deseja, faça a sua transição se precisar, porque o processo é longo. Nós, na tricologia integrativa, usamos o cabelo como um marcador biológico para doenças, inclusive, para a gente antecipar essas informações. Então, é muito além da estética, é saúde, bem-estar e identidade. Então, acho que é importante que a mulher ela tenha a sua identidade estabelecida para fazer esses movimentos. A Joelma comentou uma coisa muito importante, né? É os tipos de cabelo, né? Então, assim, eu tenho cliente que eu vou atender, ela tem 4 tipos de cacho. Sério? Numa cabeça, no couro cabeludo. Uau. E sabe qual é o pior? O cabelo mais crespo, mais difícil é a da região frontal. E ela não sabe como ajeitar aquele cabelo, porque ela comprou um shampoo hidratante para aquela fibra dela, gostoso, que não tira toda a oleosidade, que limpa. Porém, a máscara tem hora que aqui ela fica boa, porém aqui na frente já não fica. O leave-in, nossa, aqui fica lindo, mas aqui na frente o meu cabelo não deu certo com esse produto. Então, olha a dificuldade que as cacheadas enfrentam, principalmente nessa fase de transição, que aí ela ainda não sabe arrumar o cabelo e ela fala, meu Deus, eu usei produto de tal marca caríssimo, mas no meu cabelo não ficou bom, aqui na frente. Olha o dilema que ela passa. Nossa, e tem que passar, gente. porque até esse cabelo crescer e ela conseguir dar formato para aquele cabelo, ela tem que ter muita paciência. E aquilo que você comentou, muitas desistem no meio do caminho. E porque depois elas tem uma não culpa. aguentam. Depois E dá tem uma a culpa grande. Gente, elas impressionante. ficam chateadas, elas ficam tristes, porque elas falam assim, eu não consigo ter controle Isso. pelo meu cabelo, em passar essa fase. E não pode se culpar, não é fácil, não é igual você deita, dorme, acorda, no outro dia tá lindo, maravilhoso. É assim mesmo, a gente vai viver com culpas, né? Mas a gente tem que erguer a cabeça aí, bola pra frente e passar o processo. Depois, lá na frente, daqui uns 3, 4, 5 anos, você vai olhar e falar, nossa, eu consegui, olha que cacho maravilhoso, olha que bonito, né? Ela vai se olhar e vai falar, nossa, como que eu tô linda assim, como que eu consegui ficar com aquele cabelo liso por tanto tempo. Então, a sociedade, infelizmente, impunha ainda, né, aquela questão do cabelo afro, né? Sim, eu acho que hoje menos, mas se a gente comparar aí a uns 20, 25 anos atrás, a imposição era muito grande e as mulheres, elas se renderam, né? E optaram por fazer o alisamento, alisar o cabelo. E tá tudo bem, só que agora, se você quer retornar à sua identidade, você precisa de muita paciência. Isso eu falo para você que está aí do outro lado e para mim também, porque eu também passo por esse processo.
né? Não sei quando é que eu vou conseguir, eu vou continuar tentando, mas é um processo muito delicado. O mercado cresce 21% ao ano e o Brasil já realiza milhares de procedimentos. Então a gente vê que tem muita coisa nova surgindo. Do ponto de vista integrativo, Luciane, como que a gente prepara o terreno orgânico para que tudo seja bem sucedido, né? Então a gente precisa parar para analisar. Bom, hoje tem uma coisa nova, eu vou usar. Aí não deu certo. Amanhã tem outra coisa nova, vou utilizar. E a gente vai fazendo aí esses testes. E esses testes acabam trazendo uma frustração também. Gostaria que você falasse sobre isso. É verdade. Principalmente com produtos, né? De cabelo, que você fala, nossa, estou usando ali um shampoo para crescimento, mas meu cabelo ali não cresce. Um profissional ouviu na televisão, na internet, outro produto, as pessoas vão lá e investem aquele dinheiro, até mesmo sem poder, né? Mas sempre que eu falo, é melhor vocês marcarem uma avaliação, né, com um profissional que vai poder te orientar, vai pedir exame e vai te dar um norte da onde você começar. Qual que é a sua necessidade? Necessidade não só do fio, mas do couro cabeludo. Talvez a pessoa tenha o cabelo crespo, mas ela tem o couro cabeludo com muita oleosidade. E se ela não cuidar dessa oleosidade, esse cabelo não vai crescer bonito. Ele vai ficar fino, ele vai cair, ele vai ter um aspecto opaco, sem brilho. Olha aí, né? Então a gente está falando aqui de transição capilar e agora, daqui a pouquinho a gente volta no tema da transição, agora 8h28, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da calvície. É algo que às vezes não é falado, né? No nosso ambiente social, de repente você está aí e fala, nossa, vai falar de calvície, né? O cara é careca, não tem cabelo, mas gente... O negócio é bem mais delicado do que se imagina, porque a gente está vendo aí essa questão do transplante capilar, né? Então, por quê? Se a pessoa ela se aceita calva, ela não vai fazer o transplante. Né? Entende? Então, se está fazendo o transplante é porque isso realmente está mexendo com a autoestima, está mexendo com a saúde mental. Gostaria que a Joelma trouxesse para a gente essa questão da calvície, do transplante capilar e toda essa conexão com a saúde mental que isso gera, né? E qual que é a sua avaliação sobre todo esse movimento que está acontecendo em relação aos transplantes? Eu acho que é maravilhoso, né? Dar a opção para aqueles que querem transformar, que querem modificar a sua imagem ou ter uma imagem diferente daquela que está se desenhando, né? Na saúde integrativa, a gente vai sempre usar o cabelo como marcador, trazer aí sugestões para diminuir o afinamento do fio antes mesmo da calvície. Numa população como a nossa brasileira, isso é muito grande, o número é gigantesco. Deixo aqui de alerta que você, se já tem um pai, um vô, alguém da família que já tenha sinais de calvície, se antecipe em nenhum diagnóstico, procure um profissional para fazer uma avaliação, para muitas vezes não chegar a esse lugar, ou ficar ali calvo a vida toda porque não tratou no início, né? Isso vai impactar o homem muito, né? Que fala também sobre poder, viralidade, aquilo que ele imagina ser e que ele quer ser. Então, mexe totalmente com a autoestima do homem. Então, nós precisamos deixar para os meninos o alerta, busque informação, procure uma avaliação muito rápida. E para a mulher, vai mexer com toda essa questão de identidade, de poder, de vulnerabilidade. Você vê que nós mulheres, até quando estamos em fase de paquerar, de namorar, passamos a mão no cabelo, estamos mexendo. Então, imagina uma mulher que ela perde essa imagem, né? Essa característica. Ela não tem cabelo para mexer, ela não tem cabelo para jogar, a gente brinca muito com o cabelo, né? Então, eu acredito que o transplante ele traz aí uma resposta muito rápida, que ali leva mais ou menos 1 ano, né, para a gente ver um resultado também. Mas eu acho que é maravilhoso. Acredito que as pessoas tenham que ter um pouco de paciência nas suas transições, seja capilar, seja na transformação do fio, ou nem trazer os novos fios, que é o transplante. Eu acho que uma das primeiras coisas é se acalmarem, né? Você vai ver aí que no folículo piloso, ali onde nascem os fios, o que mais a gente vai ver hoje é cortisol. Então, quando você fala assim, ó, caiu o cabelo, estou com estresse, é o quê? É um nível de cortisol muito alto. Então, a gente está falando de saúde, medicina do futuro, falando sobre saúde e bem-estar. Não é mais só sobre medicamento, mas é sobre posicionamento de vida, de escolhas, né? Porque
Não dá para você resolver um problema de cabelo onde o afinamento, o que leva para a calvície, tem como seu gatilho o estresse e também o alto nível de cortisol. Uau, vamos lá. Por isso sempre tem que estar mais equilibrado possível, né? Porque o cortisol muito elevado, ele vai fazer com que você perca cabelo, sim. E não só cabelo, mas você pode ter várias patologias por consequência desse estresse, né? Muito alto, então tem que equilibrar. É igual a Joelma falou, né? Sobre a calvície, principalmente feminina, masculina, eu acho que para os homens é difícil, né? Porque muitos não se aceitam, mas ainda é aceitável, tá? A sociedade, ela aceita o homem calvo, mas as mulheres é muito difícil. A sociedade, ela não aceita uma mulher calva. As pessoas vão olhar, vão criticar, vai falar que a pessoa não cuida desse cabelo nem nada. E muitas vezes já é genética, é de família. Então, o que eu oriento? Se a sua mãe, se as suas irmãs já tem pouquinho cabelo e é nova, tem pouco cabelo, começa já a cuidar agora. Você vai ver ali com adolescente, com 14, 15 anos, aquele cabelo mirradinho um pouquinho. Gente, a gente tem produtos ativos para a gente deixar esse folículo mais forte, para ela não perder, ou ele não perder esse cabelo antes do tempo programado. Então dá para a gente remediar uma situação, postergar esse problema para mais para frente, né? Principalmente o quesito da menopausa, né, Joelma? Que a gente perde muito cabelo nessa fase da menopausa. Então tem que cuidar antes, para quando chegar esse processo, você não sofrer tanto, os danos ser menor, ser mais reduzido. Eu acredito que até na menopausa, para nós mulheres, a partir dos 35 anos, já observe todo o fio, porque já começamos a afinar, ter afinamento natural, né? Então, eu tô com 48, meu cabelo não é o mesmo de 25 anos, de 32. Quando marca a menopausa, acontece aquele último ano ali, aí já desenhou um pouco do processo biológico. Então, que as mulheres busquem, né, o quanto antes, não só conhecimento, mas buscar o mínimo. Eu sei que a tricologia é uma das áreas mais caras hoje. A gente está falando com a população brasileira, isso tem que ser dito, né? Sim. Então, é muito importante que busque ali ter uma saúde, onde você traga saúde, bem-estar, longevidade, olhe para a vida ali a longo prazo. Nós somos muito rápidos, queremos respostas rápidas, imediatistas, né? Isso, queremos respostas rápidas. Na saúde não é assim. Não né? funciona. Nós estamos num momento onde até o conhecimento que hoje é valioso, daqui a 6 meses alguém já derrubou, já não é mais aquilo. Exato. Daqui a 3 anos ninguém nem lembra do que você falou. Então é muito importante ter paciência. Paciência eu acho que é a melhor pílula para todo esse processo. Uau, né? E agora, olha só, falamos da questão da transição capilar, falamos da calvície. Gostaria de pontuar a alopécia. Alopécia, né? Porque muita gente utiliza a Naomi Campbell, né? Aquela modelo internacional, tem alopécia. E quando a gente olha, você fala, nossa, mas como chegou a esse ponto, né? As pessoas julgam como chegou a esse ponto. Agora, você consegue se colocar no lugar dela e ter a empatia de imaginar se ela queria chegar a esse ponto, se ela teve controle, né, para que esse ponto não chegasse. Então, assim, a alopécia é algo que atinge muitas mulheres. Sim. E que, com certeza, também mexe muito com a saúde mental. Como que a gente faz para tratar a alopécia? Como que a gente entende quando está começando a acontecer isso, né? E o que causa a alopécia, Luciana? Tem vários tipos de alopécia, né? Mas, muitas vezes, a pessoa ela tá perdendo o cabelo tudo ali, mas ela não consegue enxergar aquele montante. A hora que ela vai dar aquele start, ela tá com pouquíssimo cabelo, ela prende cabelo, você vê o couro cabeludo, ou ela usa o cabelo no meio, então tem aquele cabelo fininho, né? Sim. Você tá conseguindo olhar ali até brilhando de oleosidade. E aí que ela vai cuidar, vai atrás. Mas não, gente, essas coisas a gente tem que prestar muita atenção. Se você, igual, vai tomar banho, vê que tá caindo mais do que o normal,
tem que procurar tratamento para ver o que está acontecendo. E o emocional fica muito abalado. Demais. Principalmente a alopecia areata, né, Joelma, que é emocional. Sim. Gatilho emocional. E acontece tanto em crianças que eu já atendi, então a gente tem que prestar muita atenção. A alopecia areata é aquela alopecia, pessoal, que começa a formar buracos no seu couro cabeludo. E aí começa pequenininho, passa despercebida, a hora que vê também já tá bem grande. E é de gatilho emocional, então a gente tem que tratar primeiro ali as emoções. Quando a gente fala de alopecia areata especificamente, ela traz um processo de possivelmente de doenças autoimunes. Porque imagine, né, todo mundo que vai passar por um nível de estresse, no outro dia o cabelo vai cair, você dorme com o cabelo e no outro dia você está com quedas em forma de círculo no seu cabelo. Não. Se acontece isso, também temos que olhar para todo o sistema imunológico, né? Porque um gatilho tão sistêmico de estresse crônico levou a queda capilar, assim como surtos, assim como fobias, né? Então, nós temos também no nosso terreno biológico, no nosso ser, já estruturas que têm mais fragilidade. Então, é muito importante olhar para todo o processo, né? Tanto a calvície. É muito importante também deixar bem claro para as pessoas que ainda utilizam a informação, se cai até 150 fios, é normal. Não é normal. E também não deve se contar, viu, gente? Não conte tantos fios, né? Não, hein? Já pensou? Não, tem pacientes que mandam foto, Sério? né? Olha só. Elas contam até a extensão, o tamanho do fio, quantos são, e não precisa ir para esse lugar. Muitas vezes, dependendo da quantidade, da qualidade do seu cabelo, se cair 20, 30 por dia já é muito. Então, não usa esse marcador. Esse parâmetro, Hoje, né? a gente vai ver na literatura, mas nos estudos atuais, aí de 10, 20 anos, a gente já não usa mais essa informação, né? Tipo, caiu 150 fios, está normal. Não está normal mais não. Então, para cada tipo, quantidade, qualidade de cabelo, as cacheadas, elas têm muito volume, mas quando molham esse cabelo, ele perde ali uns 30%, 40% desse volume, né? Então, é muito bom avaliar esse cabelo molhado e não só seco, né? Porque nos perdemos nessa informação. A mulher leva mais tempo, né? Eu cuido de bastante cacheada também. E elas chegam ali, então eu tenho muito volume. Ela só tem volume, mas ela vai ter falhas capilares ali ao longo do tempo. E muitas das vezes esse volume também, né, das cacheadas, porque eu sou cacheada, eu vivencio muito, é uma falta de nutrição desse cabelo. Aí esse cabelo, esse volume que ela acha que ela tem, não é que é um volume, é um cabelo que tá precisando de nutrição. Então ele tá armado, ele tá cheio, né? Isso. Mas é aquilo, né, Joelma? Hora que lavou, paf, acabou o cabelo. Isso não tem nada. Quando você fala de nutrição, Luciane, alimentação, né? Tem muito a ver com a saúde dos nossos cabelos? Tem. Principalmente agora, nessa fase que todo mundo está usando, né? Medicamento para emagrecer. Então, eles não estão comendo verduras, frutas, carne na quantidade própria ali para aquele organismo. Então, eu vejo, né, Joelma, que agora, daqui uns 3, 4, 6 meses, a gente vai ter um volume muito grande de pessoas procurando a terapia capilar por conta dessa dieta muito restrita. Porque acaba fazendo, né? Então, interessante você tocar nesse assunto, porque as duas aqui, a Luciane e a Jaelma, essas canetinhas, né? O pessoal fala que um dos efeitos, efeitos, né? Colaterais é a queda de cabelo, né? E é por conta da caneta ou é por conta da alimentação que a gente acaba, de repente, quando faz o uso dessa caneta, acaba eliminando, né? Acaba não comendo, não se nutrindo, na verdade. Reduz muito, né? Pode falar. No meu ponto de vista, eu creio que é mais pela alimentação, em primeiro lugar. Não sei se a Joelma concorda comigo, mas a pessoa fica muito restrita, né? E além da restrição alimentar, principalmente as pessoas que usam por conta própria, não passa no médico para fazer exame, para ver como é que tá as taxas aí de vitaminas e minerais, talvez a pessoa já tá com as suas vitaminas lá embaixo. Isso. Aí ela tá gordinha, ela quer emagrecer para ficar mais feliz, começa a fazer, as vitaminas caem mais ainda. Aí a unha começa a quebrar, a pele fica ressecada, começa a ter problemas aí de gengivite, candidíase e
queda capilar associado. Também tem todo o estresse do corpo, dessa privação alimentar, né? Perfeito. E o que vai aí a gente mexer com o sistema nervoso central. Tem muitos resultados lindos também as canetas. A gente vê ali uma desinflamação. E eu acho que está na desinformação a queda capilar nesse processo. Porque se eu estou desintoxicando meu corpo, eu preciso eliminar. Muitas vezes essa eliminação também vai para o folículo piloso. A gente vai ver inflamação por conta disso. Eu preciso, né, eliminar de alguma forma. E o couro cabeludo é uma forma também de fazer o que chamamos de troca metabólica, né? Então, essa inflamação, assim como o cortisol, vai para onde? Vai para o folículo piloso. Olha aí. Então, é muito importante, como a colega falou, né, ter toda a parte nutricional, toda a parte alimentar, ter qualidade de sono, continuar os exercícios. Então, assim, não existe uma receita pronta, mágica, que vai resolver tudo. Nós gostaríamos, né? Mas são pilares da saúde, né? Uma boa alimentação, vai fazer um processo de emagrecimento. Tem que estar com acompanhamento, é o que eu acredito. Eu vejo que as meninas, e eu falo das meninas porque é a maioria que fazem do que os meninos, né? Elas se submetem a coisas bem drásticas por conta dessa identidade violada pela sociedade daquilo que espera de uma mulher. Nós estamos hoje chegando aos 40, 50, 60 e as pessoas querem ter a mesma imagem que tinha de 25. Não é assim, né? Vamos se aceitar em cada fase da nossa vida, estar na melhor versão do seu momento e não levar o corpo a um estresse tão grande, porque também passa por estresse, o que vai fazer essa queda capilar muito grande. Então, acho que é muito importante olhar todos os pilares, né? Só não vai resolver. Excelente, né? Agora, a gente fala de algo que também mexe muito, principalmente com a autoestima das mulheres, quando a gente fala de cabelo, né? E de identidade, é a questão das mulheres que estão em processo de quimioterapia. Então, gostaria que você trouxesse para a gente, Jaelma, essa questão da quimioterapia, da perda de cabelo por conta da quimioterapia e do retorno desse cabelo depois da cura. Não é nada fácil. Eu tenho pacientes acho que uns 10, 12, 15 anos atrás, nós não cuidaríamos dessa paciente, né? Deixaria todo o processo químico passar. Hoje não, nós podemos cuidar dessa mulher durante o processo, né? E é doloroso, porque você acompanha ali as fases, infelizmente, a quimio, ela é muito severa, né? A mulher vai ter realmente a queda capilar e pode ter uma transformação de fio a longo prazo. Acho que quando a gente vai ver, eu acho que o Gianecchini, o ator que fez, ele tinha um cabelo mais liso, depois da quimio voltou um cabelo anelado, né? Então pode ter essas mudanças e ela vai ter que se identificar. É muito desafiador, estou com uma paciente, inclusive, em tratamento, que ela já perdeu 70%. Então a gente ela tinha um cabelo muito longo, a gente foi cortando ao longo do tempo para que ela acostumasse mais e ficasse confortável dentro do que é possível, né? Nesse processo. Mas é desafiador. E é um trabalho multidisciplinar, né? Então, assim, não é só o tricologista, não é só o terapeuta, tem que trabalhar o emocional dela ali, porque não é fácil, né? Ela se olhar ali e falar, gente, tô perdendo o cabelo. Muitas até raspa esse cabelo antes mesmo de começar essa perca, né? Para passar por esse processo. Mas precisa de ajuda aí de vários profissionais, tanto da nutrição quanto da emoção mesmo, né? E quando a gente fala de quimioterapia, não é só o cabelo, né? O cabelo aqui, são os cílios, a sobrancelha, né? E a gente consegue esse retorno gradual de acordo com o tempo desse tratamento? Olha, eu vou ver clinicamente falando, né, pelo meu histórico, a gente vai ter ali uma mudança em torno de um ano, né? Um ano e meio, depende de cada um. Como a colega até falou sobre a questão do cabelo anelado, ele demora mais. Tem pessoas que têm uma fase de crescimento que chamamos fase anágena encurtada. Vai passar por aqui, fica no ombro e acabou. Então, as mulheres também não se sintam tão frustradas se percebem que seu cabelo não cresce, como a da colega, como a da irmã.
Porque saúde e bem-estar é uma loteria, né? Familiar. É verdade. Né? São muitos ancestrais que passaram por nós para dizer, eu sou só eu, não, eu sou eu e todo mundo que passou antes, né? Então, meu cabelo também não cresce. Meu cabelo não cresce. Daí, tipo assim, meu cabelo não cresce, mas por quê? Não sei, meu cabelo não cresce. Mas é a fase, não tem o que fazer, né? Eu falo que, tá bom, meu cabelo não cresce, não passa aqui do ombro, mas ele tá com o cabelo com uma espessura legal, tá bonito, tá saudável, não tá caindo, não tem nenhuma caspa, dermatite ali. Então tá tudo certo, gente. Falando em caspa, dermatite, você me arremete à questão da higiene capilar também, que é muito importante. Lavar o cabelo todo dia, lavar o cabelo 2 vezes por semana, dormir com o cabelo molhado. Eu gostaria que vocês trouxessem essa informação. Vamos lá, Luciane. Olha, falando em caspa e dermatite, eu sou a prova viva, tá? Porque hoje eu sou só terapeuta, porque eu tenho dermatite seborreica e eu sofri muito lá atrás, gente, porque eu não tinha o conhecimento, a terapia. Até hoje eu acho que ainda falta divulgar um pouco mais, né? A terapia, a tricologia, né? Então, assim, eu não conseguia resolver o meu problema. Olha aí. Fui aí um profissional falou pra mim assim, vai na terapeuta fulano de tal. Aí eu fui lá, gente. Aí ela começou um tratamento e falou, Lu, você já tá na área do embelezamento, vai fazer terapia capilar, que não sei. Fui fazer pra cuidar primeiramente de mim. Legal. Mudei totalmente de profissão, graças a Deus, porque eu sou extremamente realizada. Mas sobre as dermatite, né? As pessoas falam assim, ai meu Deus, não vou lavar o cabelo, lava, não lava, uma vez na semana. Gente, quem tem dermatite, excesso de oleosidade, tem que lavar esse cabelo praticamente todo dia. Todo dia. Por quê? O couro inflamado, com excesso de oleosidade, a umidade, vai aumentar essa inflamação do couro, essa dermatite. Então, as pessoas... Pode descer também para a sobrancelha, vai prender o cabelo, vai ver tudo aquelas caspinhas, né? Sim. E muitas pessoas acham que é falta de higiene, que é falta de lavar. E não, tem que cuidar mesmo internamente. Eu, por exemplo, a minha dermatite, ela ataca, né? Eu falo que ela me ataca, assim, principalmente quando eu não durmo direito. Olha aí, o estresse, se eu tô né? num quadro de ansiedade, de estresse, de preocupação com alguma coisa, batata. Olha aí. Isso que eu cuido, eu uso produto próprio para o meu couro cabeludo, então eu uso um produto próprio para minha dermatite do couro cabeludo e eu uso outro produto para fibra capilar. Olha que chique, gente. A gente tem que ter 2 produtos ali. Precisamos aprender. Porque precisa aprender. Porque muitas pessoas acabam comprando um certo produto ali por conta da dermatite e oleosidade, aí fala assim, nossa, mas a minha fibra ficou estupidamente ressecada. Gente, tem que usar um pro couro e outro, por exemplo, se tem mechas, se é um cabelo mais crespo, mais seco, mais hidratante, mais suave pra fibra. Então, é diferente, então, o cabelo, a raiz, né? O meio e as pontas. Como é que é? Hoje, quando a gente vai falar no mundo ideal, né, todo mundo deveria ter 2 tipos de shampoo. Um dedicado para o seu couro cabeludo específico, seja ele com dermatite, seja um couro cabeludo sensível, tem várias possibilidades. E outra por fio, porque a cosmetologia, ela tem como objetivo tratar só o fio. Então, ela vai dizer maciez, brilho, toque sedoso. Eu preciso disso no meu couro cabeludo? Não. Então, muitas vezes, as patologias também são causadas por falta de conhecimento na cosmetologia, no produto que vai ser utilizado. Então, se você não sabe, use pelo menos um shampoo de couro cabeludo, porque ali, né, a gente vai usar que o couro cabeludo é uma grande terra, onde eu vou arar primeiro ela, botar a sementinha, cuidar para depois nascer o fruto, que seriam os fios. Então, se eu pudesse dar uma dica, se tem 2 possibilidades de shampoo, tenha pelo menos um que seja de couro cabeludo. Uau, olha, interessante. E você falou assim da lavagem, né? Principalmente quando a pessoa está passando por um processo de queda capilar, ela tem medo de lavar esse cabelo. Porque quando ela vai lavar, sai aquele estuche e ela fica mais desesperada e ela fala, cada vez que eu lavo esse cabelo, cai mais, cai mais, cai mais. Não, gente, não é assim não Pensa cai até mais, que é o condicionador, né? Não, tem que lavar o cabelo sim. Cada couro cabeludo tem uma necessidade, mas no meu ponto de vista, né? Para quem tem dermatite, tem essa possibilidade de lavar todos os cabelos, seria o ideal no meu ponto de vista. E para quem não tem, lavar o cabelo dia sim, dia não, acho que é primordial, até também para evitar futuras doenças do couro cabeludo, como fungos, né? Sim. Também e não dormir com o cabelo molhado também. Eu sei que é difícil. Por exemplo, tem dia que eu treino à noite e aí meu couro cabeludo fica todo suado. O que eu faço? Eu chego em casa, eu pego o jato do secador e
seca o couro cabeludo. Aí você pode secar no jatinho morninho ou frio, né? Só pra eu não dormir com esse couro cabeludo ali molhado, porque eu sei que pra mim vai ser pior ali a consequência. Entendi, muito bom, gente. Olha que bate-papo gostoso, né? A gente tá falando aqui da questão dos nossos cabelos, é a nossa identidade, né? Você que tá passando por uma transição capilar, você que de repente tá fazendo aí um transplante, né, de cabelo, um implante de cabelo. Transplante, tem transplante e implante, né? Os dois termos podem ser utilizados, então tá bom. E esse programa é bem interessante para você, ou então você pode compartilhar, porque já tá disponível no YouTube, tá bom, gente? Vamos lá, faltando 10 minutinhos para as 9, a produção tá me avisando aqui que nós temos algumas perguntas, então vamos tentar responder aí umas 4 perguntinhas pra gente ir para as considerações finais, combinado? Vamos ver quem tá com a gente? Vamos lá, então. Vanessa Rocha, do Jardim do Lago. Quando alguém olha no espelho e sente que não se reconhece mais por causa do cabelo, por onde começa um cuidado mais gentil consigo? Ô, Vanessa, bom dia. Vamos lá, Jaelma. Eu acho que a primeira coisa é não trazer o cabelo como sua identidade maior. Ela faz parte de você, mas não é você por inteira, né? A gente fala que são fragmentos de nós mesmos. Então, seja gentil, tenha paciência para passar por esse processo de olhar no espelho e não se identificar, o seu cabelo não falar mais quem você é no momento. Então, vá construindo essa identidade aos poucos, reconhecendo essa mudança capilar, seja afinamento, seja perdas de fios. Então, tenha gentileza, como você mesmo pediu, né? Tenha empatia. Normalmente, nós somos mais gentil com o outro do que com nós mesmos. Então, pratique mais a autogentileza, né? Muito bem. Pode completar. Eu complementaria também, você olhar para esse cabelo também, que você sempre vai olhar e vai falar, nossa, como você tá feio. Meu Deus, não te aguento. Começa a olhar com carinho, falar com o cabelo. Porque o nosso corpo, ele sente o seu cabelo, ele também vai sentir, por mais que falem, né, que o fio é morto. Tá, o fio é morto, mas internamente como ele cresce, né? Então começa a olhar e falar, cabelinho, você vai ficar lindo, maravilhoso. Isso. E vai dar tudo certo. É verdade, né? Uma autocompaixão, isso é muito bom. 8h52, pode colocar mais uma pra gente, produção, por favor? Rodrigo Farias, do Jardim Chapadão. Por que falar sobre calvície ou transição capilar ainda é tabu, mesmo sendo algo tão comum? Qual que é a sua avaliação, Lu? Eu acho que é falta de informação mesmo, né? A população. Não tem outro motivo. As pessoas têm que se informar um pouco mais. E hoje, graças a Deus, tem as redes sociais aí que tem ótimos profissionais dando dica, ensinando o que fazer, como fazer. Sim. Porque a maior parte das vezes as pessoas não sabem que existe um profissional ali para auxiliar ele ali nesse processo, né? E às vezes acha natural cair cabelo, né? Assim, cair cabelo, tá bom, caiu hoje, caiu amanhã, caiu depois. tô envelhecendo, o cabelo tá caindo mesmo, né, Jaelma? As mulheres cacheadas, ela tem muito uma fala, eu tenho muito volume, eu tenho muito cabelo, e elas vão deixando ali, achando natural a quantidade de cabelo. Mas é normal, a gente precisa falar mais sobre esse tema, né? Trazer um pouco de empatia, de cuidado, saber que é um momento de vulnerabilidade, mas que vai passar. Exatamente. Tudo passa nessa terra. Nossa, e assim, conversando com vocês aqui, vem tantas perguntas referente à saúde capilar, a questão da saúde mental envolvendo a conexão com o nosso cabelo, que a gente podia ficar falando aqui um tempão, é muita coisa mesmo, e é importante a gente trazer informação com pessoas que realmente sabem do que estão falando, que são especialistas, né, nesse quesito aí da saúde do nosso cabelo e a saúde mental. 8h54, dá tempo para mais 2, a gente vai até 9h05, então bora que bora, produção, vamos lá, vamos falar de cabelinho, porque meu cabelinho tá aqui, ó, ai meu Deus do céu, olha, aqui eu vou te falar, viu, isso aqui é um problema muito sério, olha só, e não é só meu problema não. É geral. Vamos lá, Michele Araújo, do Campos Elíseos. Algumas pessoas dizem que o cabelo começa a melhorar quando a vida desacelera. Existe relação entre ritmo de vida e saúde dos fios? É aquele negócio do estresse, né? Existe, né, Lu? Existe. É qualidade de vida. Eu falo que a gente tem que... Eu sei que é difícil, gente, porque a vida do brasileiro é uma loucura, mas a qualidade de vida a gente tem que buscar desacelerar, estressar menos. Tem coisa que dá pra você deixar ali, sabe? Não tenho o que fazer, eu vou ficar estressada por isso, né? Porque o estresse, ele interfere sim nesse processo.
quando a gente fala sobre isso, desacelerar, também é tirar um momento para si. Né? Eu sei que a rotina é bem alucinante de muitos nós brasileiros, mas chega ali um pouquinho, chega em casa, depois da janta, faça o seu chá, desacelere, faça isso de forma consciente e intencional. Vou desacelerar. Faça um chá, descansa a mente, tenha uma boa qualidade de sono, evite as redes sociais pelo menos 1 hora, 2 horas antes, né? Sim. Porque você desacelera. Às vezes a gente não vai desacelerar o ritmo. Exato. Preciso trabalhar, pegar crianças, fazer janta. Eu sou profissional, sou empresária, sou mãe, sou esposa. Como é que eu desacelero? Eu vou ter que fazer isso de forma intencional. Tirar um tempo para fazer caminhada, tomar um chá, descansar, meditar, orar. Cada um faz o seu ritual. Né? Se for preciso, coloca na agenda. Tal hora, desacelerar, né? Porque já que a gente segue a agenda, vamos botar na agenda pra gente desacelerar também. Quem sabe a gente segue isso melhor, com mais frequência. Nós, mulheres, nós ficamos muito sobrecarregadas. Super. Então, mas a culpa é da gente, viu? É verdade, é da gente, claro que sim. A gente tem que saber distribuir tarefa na nossa casa, na nossa delegar família, funções, não é? Temos que delegar. Porque se você quiser fazer tudo, gente, como que a gente consegue desacelerar se você tá imensamente sobrecarregada? Não desacelera. Olha, você vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo, Berto vai fazer isso, eu vou fazer isso aqui. Delega funções. E se não fizer, não vai ter jeito. É verdade. Dá tempo para mais uma, produção? Vamos lá, então. 8h56, daqui a pouquinho a Iria está chegando com informações direto da Central IA, de jornalismo aqui da nossa TV Câmara Campinas. Carlos Eduardo Pacheco do Castelo. Muitos homens escondem a calvície por anos. O que esse silêncio diz sobre a masculinidade e medo do julgamento? Já é uma... Vamos lá. Ah, Carlos, isso é real, é né? verdade, né? É verdade. Eu já tratei muitos empresários assim com a expressão de patrimônio financeiro gigante, mas ele fala, eu conquistei tudo, mas ainda tenho esse cabelo? Poxa, né? sério isso? Sim, ele fala, isso também é um marcador social. Antigamente, eu estou falando aí, nos primeiros processos de reinado, a peruca maior determinava quão rico ele era. Então, sim, cabelo está totalmente associado a poder, a status e a finanças. Né? Então, o homem que ele carrega mais esse estigma de é o provedor, é o que cuida da mulher. Então, ele fala, poxa, sem cabelo tá ruim. Né? Mas não está ruim não, meninos. Continue, busque os recursos, como a gente falou de implantes, de tratamentos. Tem tanta possibilidade. Sim. Não se escondam, tá? Muito bem. Vamos lá, produção. Dá tempo para mais uma? Se der, pode colocar na tela. Se não der, me avisa aqui. A gente já vai para as considerações finais. Acho que dá, né? Vamos lá, então. Aline Santos, do Nova Europa. Na transição capilar, surgem fases difíceis em que o cabelo parece não responder os cuidados. Como manter a confiança quando o resultado demora? Vamos lá, Lu. Paciência. Uau! Se você está bem orientado, né, dos produtos, de como fazer no dia a dia, é paciência, não tem outro caminho, não tem como atropelar esse processo. Nada é do dia para a noite. Exatamente. Né? No momento que nós estamos, né, onde tudo acontece, parece que não está lá de dedo. O que está acontecendo no Japão eu consigo ver agora, o que está acontecendo, a guerra em Israel, eu consigo ver pela tela do meu celular, e as pessoas pensam que o processo biológico está no mesmo tempo, e não está. Então tem tempo, há um processo para acontecer. Acompanhe os processos com a profissional que está te acompanhando para que ela possa marcar, né? Ter uma previsão, olha, agora vai acontecer esse momento, porque ela espera aquilo que está por vir. Né? Igual no caso da nossa colega que fez a pergunta, talvez ela também não está conseguindo ver esse resultado, porque pode ser que ela esteja com o couro cabeludo inflamado. E um couro cabeludo inflamado, esse cabelo não vai crescer. Ele vai ficar ali, ó, pedalando. Então tem que desinflamar e avaliar e desinflamar se for necessário. Muito bem, gente. Quanta informação boa pra gente aqui no nosso Estúdio Câmara, né? Eu fico feliz demais em conseguir trazer esse tipo de conteúdo para você que tá aí do outro lado, mas isso só é possível por conta da nossa equipe, que é Mega Master, sabe? A equipe consegue encontrar vocês, gente. Que maravilha! A gente fica muito feliz em recebê-las. Muito obrigada. A gente vai para as considerações finais. Então, deixa uma dica para essas pessoas que estão passando por esse momento, né? E que, de repente, estão ali meio
meio frustradas por conta da perda da identidade, tentando buscar, retomar, né, quem são. Então eu quero que vocês deixem uma fala assim de empoderamento para essas pessoas, porque vai passar, né, Lu? Vai passar, gente. Vai passar. Tudo passa. E se vocês precisarem de ajuda ali para ter um norte, procura um profissional ali para orientar vocês ali, para passar por esse processo com mais calma, tranquilidade. Gostaria de agradecer a sua participação com a gente aqui. Muito obrigada pela troca, pelas dicas, por tanta informação muito, assim, acho que primordial para esse assunto que às vezes não se fala em lugar nenhum e a gente precisa falar. Tem que ser mais divulgado, precisa divulgar mais. Eu vejo que falta informação aí para a população ainda. Obrigada. Ainda falta informação. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Agradecendo você também, Jaelma, maravilhosa. Muito obrigada por trazer a informação, por trocar com a gente, acho que esse conteúdo que é tão preciso. Gratidão. Eu que agradeço. Deixo aqui uma dica para todas as mulheres, em especial. Todas nós temos muitas atividades para fazer, uma vida muito corrida. Não se culpe tanto se você também não pode fazer uma consulta ou não tem tempo nem investimento para isso. Mas, como a Ruby falou, coloque na sua agenda ali um tempo de desacelerar, cuidar um pouquinho de você. Se você diminuir seu estresse, o seu cabelo agradece e ele vai florescer. Ai, que lindo, é isso, gente. A gente vai encerrando o nosso Estúdio Câmara de hoje, agradecendo imensamente, então, a Luciane Rodrigues e a Jaelma Paixão. Hoje a gente aprendeu aí que o cabelo é comunicação, é ancestralidade, é cura, e que você possa se olhar no espelho com mais gentileza e buscar a sua melhor versão de dentro para fora, né? E tenha paciência, porque é todo um processo e o que é bom é que a gente sabe que vai passar, tá bom? Um abraço grande para você, lembrando que amanhã, quinta-feira, a gente tem Estúdio Câmara ao vivo. Nosso tema amanhã, olha, é bem interessante, a gente vai falar de cleptomania. Muito além de um simples furto, a gente está falando de um transtorno de controle de impulsos que gera uma vontade incontrolável de levar objetos sem qualquer valor financeiro ou utilidade real. Isso é um ciclo doloroso, alívio imediato que logo dá lugar à culpa profunda e muita ansiedade. Você já parou para pensar? Você conhece alguém cleptomaníaco? A gente vai entender as diferenças fundamentais entre o crime e a patologia e discutir onde termina a responsabilidade individual e começa a doença. E a gente precisa também falar do estigma social, o julgamento de quem sofre com a cleptomania e, claro, trazer aí os caminhos para o tratamento e para o acolhimento. Um programa leve, informativo e essencial para quem quer entender melhor a mente humana e falar sobre cleptomania amanhã, 8 horas da manhã, ao vivo, aqui na TV Câmara Campinas e também no YouTube. A gente conta com a sua participação e presença. E a Iria vem chegando aí, direto da Central IA, trazendo informações atualizadas para você de Campinas, Brasil e mundo, cotação do dólar, euro e muito mais. Ao meio-dia, Câmara Notícia e o movimento do Legislativo de Campinas. Você confere durante todo o dia aqui na TV Câmara, tá bom? Abraço grande, fique bem, cuide-se, coloque na agenda, desacelerar e até amanhã. Tchau, tchau.